Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Voltando aqui o nosso estudo em Apocalipse, e eu quero tratar de um assunto agora, trazer esse assunto para os irmãos, os três julgamentos. Os três julgamentos é o nosso assunto nesse vídeo, talvez nesse e outro, talvez tenha que, sim, talvez eu creio, provavelmente sim, tem que dividir em duas partes aí, porque o assunto é grande para um vídeo só, mas para dizer que Apocalipse é um livro de julgamento. Para compreendermos apropriadamente Apocalipse, precisamos saber também que a palavra de Deus ensina sobre o julgamento do homem. Haverá três julgamentos: o dos crentes no tribunal de Cristo e o das nações por ocasião da volta do Senhor, e o grande trono branco. O julgamento dos crentes no tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareceremos perante Ele, perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. O julgamento dos crentes não visa condenação, uma vez que eles já possuem a vida eterna. João 3,18 e Romanos 8, versículo 1. O do tribunal de Cristo é uma questão de galardão ou disciplina. 2 Coríntios 5:10, Romanos 4:10 a 12 e Mateus 25, 14, 30 a 30. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Os salvos serão julgados no tribunal de Cristo, enquanto os ímpios serão julgados por Deus no julgamento do grande trono branco. O julgamento dos crentes no tribunal de Cristo será antes do milênio, por ocasião da sua vinda, e o julgamento dos ímpios será depois do milênio. O julgamento dos crentes não é para a perdição, e sim para a recompensa, mas o dos ímpios é para a perdição, para a condenação. A palavra de Deus não deixa dúvidas. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 e também 12. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Embora tenhamos sido salvos, ainda assim seremos julgados por Deus. Tal fato não tem relação alguma com o inferno. É um julgamento para galardão. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 2 Coríntios 4, 4 e 5. Se existe recompensa, logicamente existe também punição. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Naturalmente, quando confessamos nossos pecados, eles são perdoados e não há mais registro deles diante de Deus. O problema
é praticarmos coisas dignas de reprovação ou violarmos um mandamento, mesmo que dos menores, e ainda ensinarmos aos irmãos. Esta pessoa será disciplinada e considerada mínima no reino. Jesus disse: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Esse julgamento dos crentes é representado na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30. No final, o Senhor virá para acertar as contas com os seus servos. Aquele será o tribunal de Cristo. Observe que naquela parábola, os servos não foram julgados pela fé que eles tiveram. Foram julgados pela obra, ou seja, se eles souberam ou não administrar o talento. O problema é que um dos servos enterrou o talento. Ele não fez algo pecaminoso como adulterar, roubar ou matar. Ele nem mesmo perdeu o talento que havia recebido. Apenas o enterrou. Deixou intacto e inerte. Todavia foi obrigado a prestar conta da sua infidelidade e foi disciplinado. Mateus 25:14-30. A palavra de Deus nos mostra, no Evangelho de Lucas, não somente a possibilidade de perda de recompensa, bem como a possibilidade dos açoites. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12:47-48. Paulo disse: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios 5, versículo 15. Como pode alguém sofrer dano pelo fogo sem ter nenhum tipo de sofrimento? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. João 15, versículo 6. Não permanecer no Senhor é ser lançado fora ou no fogo. São experiências de disciplina e punição diante de Deus. Se um crente cai em pecado e é falho em se arrepender, poderá ser disciplinado por Deus. Um pecado na vida de um ímpio é pecado. Um pecado na vida de um crente é igualmente pecado. Os crentes que souberem
e não fizeram a vontade dele, receberão muitos açoites. Os crentes que não souberam e não fizeram a vontade de Deus receberão poucos açoites. Naturalmente, os açoites são apenas uma ilustração humana da disciplina que receberemos naquele dia, se não fizermos sua vontade hoje. Aquele que possui mais luz tem maior responsabilidade. Segundo, o número 2, o julgamento das nações na volta de Cristo. O segundo mandamento aos das nações na volta de Cristo. O julgamento das nações dar-se-á de acordo com a forma como cada nação tratará os judeus e os cristãos perseguidos pelo anticristo durante a grande tribulação. Mateus 25, 31 a 46. Também Apocalipse 16, 12 a 16 e também Apocalipse 19, 11 a 21. Esse segundo julgamento está em Mateus 25 e é conhecido por julgamento das nações. Quando o Senhor Jesus voltar, as nações ainda continuarão existindo sobre a terra. Nem todas as pessoas morrerão durante a grande tribulação. Assim, aqueles que não morrerem serão julgados por ele na sua vinda. Essas nações serão julgadas com base no que se lê em Mateus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome te damos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, 31 a 40. Normalmente tem-se duas interpretações desta parábola, uma afirmando que se trata do julgamento universal e outra dizendo que se refere ao julgamento dos crentes. No entanto, esta parábola se aplica às nações, portanto, aos gentios. Se fosse um julgamento universal, deveria incluir judeus e a igreja. Mas sabemos que não há um ensino sobre julgamento universal na Bíblia. Ele é para as nações ou os gentios. A palavra nação é traduzida como gentil em outros lugares, como em Mateus 4, 15
e também Mateus 6:31 e 10:5 a 18 e 20, 19 e 25. Esse julgamento acontece antes do milênio, porque o Senhor diz que na sua vinda reunirá as nações. Verso 31. Assim o julgamento das nações será antes do julgamento do trono branco. Apocalipse 20, 11 e 15. O do trono branco será para todos que morreram em Cristo. Esta parábola certamente mostra o julgamento daqueles que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Aleluia. Vamos dar uma pausa aqui, irmão, porque o vídeo não vai suportar. Depois voltaremos com a segunda parte desse assunto, os 3 julgamentos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.